Seu recorde de 1.282 gols, incluindo 130 jogos em que marcou 3 gols, nunca foi igualado. Mas foi na Copa do Mundo de 70 que ele mostrou de forma definitiva ser o maior jogador de todos os tempos. To me, Pelé was the most complete player in as much that I don't think he had a single weakness. He was kind of Michael Owen, Ruud van Nistelrooy, Diego Maradona, Johan Cruyff, all the great footballers you can think of rolled into one. Oh, it's got a goalkeeper up the line! I really have seen everything now. He really is showing some determination. We can talk about Muhammad Ali and being the global sportsman, but he's not as much a global sportsman as Pelé was. And he's going to get a ball! Oh, what genius! He was a magical footballer, gifted footballer. Right foot, left foot didn't really matter that much to him, you know. He was good in the air, he was brave, but he had this ability and this pace to get him into positions where he could score dramatic goals. Este é um dos mais belos momentos da história da Copa do Mundo. Rivellino, and it's Pelé! He's got it! Pelé has scored! A camisa que ele está usando foi leiloada pelo recorde de 158 mil libras. Em 1970, ele teve a honra única de receber pela terceira vez a medalha de campeão mundial. Mas ele tinha jurado não comparecer. Havia sido preterido pelo técnico, achava-se à beira da falência e seu casamento começava a desmoronar. Mas quem é Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé? Heróis da Copa do Mundo, Pelé. O Brasil é um país rico, cheio de gente pobre, mas alegre. Sua paisagem é pontilhada de pequenas cidades, fervilhantes de vida e animação. Numa delas, em outubro de 1940, nasceu Edson Arantes do Nascimento, mais tarde apelidado Pelé. His father was a footballer, rather unlucky footballer called Dogginho. Within 5 minutes of him making his debut, he'd suffered a really serious injury. He returned home fairly soon afterwards and never played in the big leagues ever again. They had a really difficult life. They were very poor, but very rich in everything, you know, else. It was just poor economically, but very wealthy in love and in nurturing and in direction. You know, he was given a very defined direction from his parents, and I think that prepared him to be who he was. Primeiro, um Pelé garoto, moleque, um Pelé de engraxar sapatos para ganhar algum dinheiro, o Pelé de levar a roupa que a mãe lavava para as pessoas que encomendavam lavanderia para a Dona Celeste. Muitas vezes ele deixava a roupa de lado na rua para ir jogar futebol e sujava toda a roupa, a mãe tinha que lavar de novo. Eu e outros garotos jogávamos bola com vários tipos. Uma delas era uma bola de meia confeccionada com meia comum. Enchíamos a meia com trapos de pano, com papel de jornal. O pequeno Edson começou a ser chamado pelo apelido, um apelido sem significado: Pelé. The boy called me Pelé in the street. I don't know if I made some mistake or if it was a joke. I fight with the boy. I didn't like. I said, no, my name is Edson. Then whole school, the girls start to call Pelé, Pelé, to tease me. And then I get the nickname Pelé, but nobody knows why. Ele pegava a bola e driblava um, driblava dois, driblava três e fazia gols. Então os garotos maiores só conseguiam parar o Pelé batendo nele. O Pelé, com 8 anos de idade, já era um garoto que todos gostavam de vê-lo jogar. Pelé era pobre demais para ter uniforme. Só aos 11 anos, quando passou a jogar por um time amador, ele conseguiu as primeiras chuteiras e um uniforme. Aos 15, ele foi convidado para integrar um time profissional, o Santos. Ele era um garoto comum, mas um garoto muito simples, muito religioso. Me lembro do dia que ele chegou com o terno azul marinho,
estava tirando calça comprida e trazia um jornal no bolso. Ele tinha todas aquelas doenças que o menino do interior tem, coisa de como é que chama, ameba, tinha que ter um tratamento dentário, etc e tal. Isso era muito comum, a alimentação adequada, né? Ele não tinha, então ele foi tratado com isso tudo. Ainda não tinha completado 17. Mesmo sendo muito jovem, ele já foi observado pelos jogadores mais antigos, mais experientes do nosso time, o time do Santos, e nós vimos que ali estava realmente uma fera, como se diz na gíria. Os craques do time sentiram que ali estava um grande jogador. Eles mesmos já começaram a olhar para o menininho que sabia tudo. Passar, driblar, parar a bola, cabecear, ser atrevido nas jogadas. E a partir desse momento o Santos passou a ser... Foi crescendo a ser o Super Santos, que durante 20 anos foi a melhor equipe do futebol brasileiro e uma das melhores do mundo. Em um ano, o adolescente se tornara o artilheiro do Santos. Sua fama espalhou-se tão rápido que em julho de 1957 ele foi convocado para a seleção brasileira. Em junho de 58, com apenas 17 anos, Pelé embarcou para a Suécia, esperando ajudar o Brasil a ganhar a primeira Copa. The World Cup, playing a tournament like the World Cup where the best players in the world are congregated to find out who is the best, it was just magical. Mas Pelé talvez não tivesse a grande oportunidade de jogar com os melhores. A seleção brasileira estreou na Copa de 58 com 10 brancos no time. O único jogador negro era o Didi. O futebol brasileiro tem uma história de racismo, né? Quando começou, o futebol brasileiro era só os brancos e pessoas da classe média, classe alta que jogavam. In the early days, sides were all white. Famously, the Fluminense club in Rio used to play black players and dust their faces with rice powder, so that they were passed off as white people. O técnico relutava em pôr um garoto de 17 anos em campo, mas o time no início não estava bem entrosado e precisava de mudanças. Pelé foi escalado para o terceiro jogo contra a poderosa União Soviética. Pelé was 17 at the time and looked 12, and you think the boy should be in school. Se alguém temia que Pelé se intimidaria contra a União Soviética, enganou-se. O Brasil conquistou uma vitória fácil por 2-0. Pelé tinha chegado. My vision of 1958 was of this very wispy kid who looked as if he shouldn't really been there. Looked as if he should have been a ball boy rather than a player. No jogo seguinte, o Brasil enfrentou o país de Gales. E o Gandula marcou o único gol. Oh, he was a shy little boy, really. But until he got the ball. He was magic. He looked a little boy amongst men. If you played against him and when you saw him, he was a little boy, but a tremendously skillful little boy. Contra a França, na semifinal, Pelé marcou 3 gols. What a mark of this boy at 17. His impact was unbelievable. When you consider that we happen to think people like Owen and Beckham, when they were 2 or 3 years ago, very, very young. This guy was 4 or 5 years in front at that stage of his career. A final foi o grande teste. O Brasil, resolvido a ganhar sua primeira taça, armou-se contra os donos da casa, a Suécia.
A pressão sobre o garoto Pelé foi enorme, mas ele não decepcionou. Abiding memories is the thing that everybody remembers. I think that goal which showed his awareness, his ability to make things stop in the penalty box. Pelé. And number 3. Here's where there were the brashness and the arrogance. If you like, I can do anything, and he could. To Pelé, and he scored in the very last minute. Eu diria a você que destruiu-se esse mito do emocionalmente vulnerável. Esse mito morreu. E a partir daí, essa restrição à seleção brasileira acho que acabou. Quando o sujeito é vencedor, a questão da cor desaparece. Pelé voltou herói. As ofertas de times italianos foram recusadas. O governo declarou que Pelé era um tesouro inexportável. De qualquer modo, o Santos jamais venderia um jogador que marcava 60, 70 gols por ano. Pelé ganhou 60 títulos. O Santos ganhou títulos mundiais, fez uma torcida, ganhou títulos sul-americanos. O Santos não podia abrir mão da sua maior figura. Professional athlete lives his life on the road, especially at that time. Santos would do exhibition games all around the world, so he would many times would be gone for 3 or 4 months at a time, all throughout Africa, throughout Europe. O Santos começou jogando por $5.500. $5.500 passou a 10, passou a 20, passou a $30 mil. E o Pelé ganhava 10%, 15%, 20%, 61, 102, 103 e vai por aí afora. Há excursões maravilhosas. Ele chegou para jogar contra uma seleção da Suíça. O Santos ganhou de 8, Pelé fez 3, Coutinho fez 5. E invadiram o campo para carregar o Pelé, carregar outros jogadores. E carregavam até todos os jogadores pensando que era o Pelé, porque tinha muito negro no time. E eles viram que estava carregando um chamado Brandão. Esse não é Pelé, jogaram o cara no chão. Como uma vez que nós estávamos jogando na Alemanha, né? E o Pelé fazia parte tinha que fazer parte do jogo, senão a equipe adversária não pagaria a cota. O Pelé tinha que jogar e o público estava todo lá para ver o Rei Pelé. Então o que fez o nosso treinador, o Lula? O Lula era muito espirituoso e ele pensou, vou enganar o público. Então ele deu a camisa número 10 para o Dorval. O Dorval era um crioulo também, jogava bem, mas não era, nunca chegaria a ser um Pelé. Mas foram praticamente os 90 minutos, ou pouco menos, depois que o público descobriu, só assovios, vaias, o estádio inteiro vaiando, vaiando, vaiando. O Pelé no quarto era bem bagunceiro. Bagunceiro e por alguns momentos até desligado das coisas. Mesmo porque ele não saía muito, né? A vida dele era mais no quarto, o máximo que ele descia era para fazer as refeições e tal, ele quase não saía. Não era de muito sair, mesmo porque não dava. Ele sempre andava com muito dinheiro, né? E ele deixava o dinheiro muito jogado dentro do quarto. As viagens constantes, somadas a 70 ou 80 jogos por temporada, começaram a pesar em Pelé. I think the game was much more brutish when Pelé played, certainly when he started. There were no red cards, no yellow cards. Sendings off were very, very rare. Se o Pelé fosse jogador hoje, em vez de mil e poucos, 1.100 e poucos gols que ele fez, ele faria 2.500 ou 3.000. Porque hoje o jogador tem uma condição física muito melhor do que tinha no nosso tempo.
Chile, 1962. Uma contusão obrigou Pelé a ficar de molho a partir do segundo jogo. A decepção que ele sentiu serviu para reforçar sua resolução de não acabar como o pai, inválido e inapto para jogar. Na vida particular, aos 22 anos, ele sempre pensava em si como Edson, mas em campo ele se tornava Pelé. E Pelé era guerreiro. Muita gente pergunta, com quem você conviveu mais? Com o Edson ou com o Pelé? Para mim, eu convivi com o Edson. Sabe? O Pelé, para mim, ele só existia dentro do campo. Para mim, dentro, no quarto, nas refeições, nos lugares que nós íamos, era o Edson, tranquilamente. Quando chegava no vestiário, ele tinha uns 10 ou 20 minutos, ele deitava na mesa do massagista, botava uma toalha nos olhos, já de sunga, né? Quase semi-preparado para o jogo. Ele botava uma toalha nos olhos e descansava durante 25 minutos. Ele desligava. Era uma impressão que tinha de que ele estava se incorporando em um outro personagem. I've seen him when he's been very naughty on the field. You know, I mean, I have. I've seen him when he actually headed somebody once in a match in South America I was watching, and you don't like to see great players do that. To be honest, you could understand any frustration that a great player like him would have, because everybody was trying to put him out of the game, because they couldn't do it fairly. He was just too good. Quem conseguiu parar o Pelé durante a carreira dele? Mas na pancada, tudo bem, na pancada você dá pancada uma vez, porque o Pelé também não era bobo, era malandro, ele sabia quando você dava nele para quebrar, e ele sabia quando ele entrava duro, ele entrava duro, todo mundo entrava. Agora vai entrar para quebrar, ele falava na próxima. O Pelé teve vários casos em que ele revelou essa sua agressividade como jogador de futebol na plenitude. Uma delas foi um zagueiro alemão que já o havia machucado numa partida anterior seriamente, depois num jogo aqui no Brasil, isso nos anos 60, 70, nos anos 60, o alemão deu uma pegada nele, ele esperou o momento certo, foi do outro lado do campo, a hora que uma bola dividiu, ele foi. Going across to Shadow, you know who. 30 de maio de 1964. A Inglaterra veio desafiar os bicampeões do mundo aqui no Rio de Janeiro. Pelé, não estando contundido, provava com facilidade que era o melhor jogador do mundo. Well, he's still done it. This man is incredible. I can remember playing against him in 1964, which was the first time that I'd come in contact with him. And, we were playing in Rio de Janeiro, and I think the score was about 1-1 after about 60 minutes. And we, in the England team, felt we had a great chance of getting a result there. But after about 10 minutes of pure Pelé magic, I think we found ourselves 4 or 5 goals behind. And, his showing that night was just absolutely unbelievable. And now it's Pelé. Oh, what a beautiful flick. Now can Cohen save England? We got soused that day, for want of a better word, pickled. Yes. And away he streaks again. His Pellé's got Barber there with him on his left. And there's Barber, but on the scene. I remember being against him in the middle of the field, and I had him in front of me with all the defence behind me, and I said, okay, if you're such a great player, Pelé, let's see it, And within a minute he'd sent me on a dummy, and he'd gone down the right-hand side, and he scored. Now what's he going to do? He's got the third! Oh, beautiful goal! He took control in the second half. Obviously, we were going out of the game, they were coming back into it, and he pulled us to pieces. There's no doubt about that. We didn't get near him. The ball seems tied to his feet. He's
fantastic, this man. Incredible. Julinho is not offside. It's goal number 4. There's Pelé. Mbigwe not going to take this free kick. Oh my goodness! Quite frankly, if the game had gone another 10 minutes, they'd have scored another 3 goals, I feel. And the whistle will go any second now. There it goes. Brazil have beaten England by 5 goals to 1. Pelé was the highest earning sportsman in the world. He was earning sums of money that really were unheard of, not just in Brazil, but around the world. He had to put in place an organisation around him to manage his career, to look after his assets. He was acquiring business interests. He was buying property. It was inevitable in a way that he was going to fall foul here, because he just didn't have the intelligence, perhaps. He certainly didn't have the experience to pick the right people. Pelé confiou seus negócios, que envolviam milhões de dólares, a um financista chamado Pepe Gordo, mas seu dinheiro foi mal aplicado. O esportista mais bem pago do mundo estava quebrado. O Santos então forçou Pelé a assinar um contrato pelo qual ele concordava em jogar 2 anos por um salário reduzido e mais um 3º ano de graça. Pelé só encontrava consolo no campo de futebol. E julho de 1966 trouxe-lhe uma bem-vinda escapada a Londres para outra Copa do Mundo. He'd missed most of the 62 World Cup in Chile after an early injury. So I think people were looking for Pelé to make up for lost time. Brazil were the team everybody fancied in 66. Pelé afirmava que o Brasil venceria pela 3ª vez consecutiva. Mas os times europeus tinham outras ideias. No terceiro contra Portugal, ele foi caçado dentro do campo. Now the referee waves play. Now Pelé upended. Chopped off at the knees, brought right down. Had that been in this particular period of time, half the Portuguese side would have been off the pitch. Tornou-se uma guerra. E a primeira baixa foi Pelé. I fought twice actually. The referee let it go the first time. It really was heavily brought down again there the second time, quite unnecessarily so too. When you compare that with the kind of handbags at 10 paces that goes on in Premier League football there now, that was very, very brutal. And he didn't respond to that, but I mean, when I even talk about it now, I feel angry, because they were kicking this extraordinary talent out of the 1966 World Cup. But this a really sad sight. The world's greatest footballer, who's not really had a chance to stamp himself on this game so far. Derrotado por Portugal por 3-1, o time brasileiro foi desclassificado e voltou para casa. Pelé jurou que nunca mais jogaria uma Copa do Mundo. No Brasil, ele voltou para a mulher, Rosemary, com quem tinha se casado antes da Copa. Preocupado com a imprensa que começava a atormentá-lo na vida pessoal, Pelé se casou em uma cerimônia para poucos convidados. Mas a privacidade para ele era inalcançável. Ela não soube conviver com a fama do marido. E o Pelé era cercado de muitas atenções masculinas e femininas. E para uma mulher a coisa não é fácil. Uma mulher que nasceu em Santos, de família humilde, e que num instante vira uma rainha, que está casada com um rei do futebol. Além da filha legítima, Pelé foi pai de outras 2 crianças e o casamento começou a ruir. Rosemary afirmaria mais tarde que nos 4 anos em que foram casados, ele ficou em casa 2 meses. Uma das causas para tantas ausências prolongadas eram os dirigentes do país, os generais. A ditadura militar conhecia o valor de um herói esportivo. They were acutely aware of the importance of football to this nation. It's
postmodern bread and circuses. The world's religion, if we take it in terms of followers, is football. It isn't Islam, it isn't the Roman Catholic faith. It is football. If you can tap into that as a politician, you have control. And if you can do that by, as they did in the 60s, building more stadia in Brazil than they did hospitals and schools by a ratio of 4 or 5 to 1, then that's the way to spend the money. The best way to make the populace forget that they didn't have a job, that they didn't have adequate housing or health or education, that their lives were wretched, was to give them a football team that could win the highest trophies in the world. Em 1968, a ditadura endureceu ainda mais, com a posse de um presidente ultra-radicalista, Emílio Garrastazu Médici. I've interviewed people who were tortured by the junta because they believed that they were helping the guerrillas. I've interviewed people who described to me how they were manacled in a chair and obliged to watch while their wives were raped, while their underage children were raped to get information from them. Quando Pelé marcou o 1000º gol em novembro de 1969, o presidente Médici fez questão de estar presente e oferecer uma bola de ouro ao jogador. O que o regime queria, mais que qualquer coisa, era que Pelé e os companheiros ganhassem a Copa de 1970 no México. Pelé sofreu tremenda pressão para voltar atrás e jogar a Copa do Mundo. Era difícil dizer não à ditadura, mas logo que se iniciaram os preparativos para a viagem, Pelé viu-se ameaçado de ser afastado pelo técnico João Saldanha. A Jesuit retreat on the side of a mountain is the unlikely setting for a clash between manager and the superstar. For Pelé, sleep is escape from 1,000 goals and 4 World Cups. Brazilians say these legs are 10 years older than the upper body, and Saldanha would like to rest the veteran star who is out of form. Brazilian trainer calls for lunch. The footballer's food is a matter of national concern. Fat boys, including Pelé, sit at a special table. Depois de 66, o Pelé passou a jogar menos vezes, machucava mais e começou a mostrar algum tipo de declínio. Porque ele já estava ficando mais gordo com o tempo, né? Porque muita fama, muita festa, muito coquetel. Ele foi começar a ficar mais gordo e isso atrapalhava ele no futebol. Saldanha veio a público dizer que Pelé estava envelhecendo, era teimoso e enxergava mal. O presidente demitiu Saldanha. O novo técnico, Zagallo, prontamente escalou Pelé. O público, entretanto, mostrava-se cético. Achava que a seleção brasileira, mesmo com Pelé, teria poucas chances no México. Mas ele resolveu provar que todos estavam errados. Se preparou na Copa de 70 como se ele estivesse disputando um jogo da vida dele. Então ele treinou demais, se preparou demais, diminuiu o peso. E o Pelé primeiro cortou o cabelo, que tu usava-se aquele cabelo grande, todo o time cortou o cabelo. Ele fazia uma oração no fim da tarde, todo mundo foi fazer oração no fim da tarde. Pelé sat down with the players and he said, "This is my last World Cup. I cannot take it anymore. It's too much pressure on my shoulders." Everybody would confirm that to you. He himself said, but not in those words. He said, "I want to win this World Cup." O Pelé sempre foi metido a cantar, a ser cantor, né? Graças a Deus que ele não seguiu essa carreira, né? No México, a expectativa era enorme. Havia cartazes na rua escrito: "Hoje não trabalhamos, saímos para ver Pelé".
When I played the first World Cup, I just was one more player there. I didn't have a responsibility. When they played in Mexico, the last World Cup, I already was a Pelé. Everybody expected for me. All the Brazilian people, the government started to press me. Não, porque é uma coisa incrível ele falar, ó, moleque, não é brincadeira, moleque, era moleque. Ó, nós estamos aqui na brincadeira, nós vamos ganhar essa Copa. E é para ganhar, mentalizando, faz um trabalho, nós vamos ganhar, nós vamos ser campeão do mundo, nós vamos ser. É aquele papo, sabe, aquela coisa legal, não só ele, como o Gerson, que já vieram, principalmente o Gerson, o Jair, o Brito, já vieram de um fracasso de 66, foi horrível aquela Copa de 66. Então ele falou, ó, você não sabe o que é perder, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. E o ambiente estava realmente maravilhoso. E tanto é que a seleção explodiu durante a Copa. Ronaldo, Jet, Pelé. Oh, he left it well, Costa. Well, that's what Brazilian football's all about. Rivellino, oh, what a goal! If you look at Rivellino's left foot, it was magical. Oh, Jet. Gerson's left foot was absolutely magical. Tostao was a wonderful runner of the ball, you know, and taking people on. And Jezino could catch pigeons. I mean, if Pelé hadn't been in this side, they'd have still been a very, very good side. But if you were looking for the final piece in the jigsaw to really make it a wonderful masterpiece, it was him. He was better than a great player. He's the greatest player I've ever seen. Oh yes, Pelé! O Pelé que havia nos prometido que nós ganharíamos a Copa, ele mostrou naquele jogo que estava realmente em condições de comandar o Brasil. Depois de vencer a Tchecoslováquia por 4-1, o Brasil teria de enfrentar o favorito de muitos, a Inglaterra. O jogo se tornou um clássico da história do futebol. We were the only side that they feared, Brazil. When Alf Ramsey came up to me 20 minutes before the game, he said, look, he said, we should really play tennis side. He said, if you can stop him playing, you know, if we lose you and they lose him, then we would fancy ourselves far more. But if he now starts to dictate the game, if we could stop him playing, we'd have a better chance. And that was my job to mark him. The whistle's gone. We had a couple of clashes. There was no doubt about that. You know, if he went for a pee, I went with him. But as soon as they got the ball, I had to woof. I was like, you know, a butterfly on heat. I had to be there and right next to him, you know, and give nothing away at all. It goes down as one of the great games, but it was a very thoughtful game as well. It was a case of if you made mistakes, you know that you would get punished, and it was a psychological game. Pelé, Tostao. They were very patient. They were patient, and at the end of the day, they got the only goal in the game. O jogo estava 0-0 e caminhando para o final, um jogo extremamente equilibrado. E eu vi um jogador, um atacante do Brasil se preparando para entrar em campo. Era o Roberto, que era meu reserva. Eu senti que era aquele momento que eu precisava fazer uma grande jogada. Well, the only time I wasn't close to him was when Tostao made the run and beat a couple of players, did me, did Moro, and they crossed the ball, and there was Pelé just knocking it on for Jezino to knock it in the back of the net. Once they'd beaten us, you got the impression that they were going to gain in momentum and confidence.
And you can almost see them sort of breathing in and saying, right, here we are, we're going. And I mean, that World Cup, it was almost as if they were fated to win it, really. No dia que viajamos para o México, a torcida não acreditava que nós podíamos ganhar. E nós, jogadores, sempre garantimos que nós voltaríamos com a taça. Chegou então a final, Brasil versus Itália. Ambos os times tinham ganhado a taça Jules Rimet 2 vezes. Quem vencesse a Copa pela 3ª vez, ficaria com ela para sempre. E Pelé estava decidido. O lar permanente do troféu não seria Roma, mas o Rio. Dalvinho, Carlos Alberto, lovely bit of overlapping. And Pelé just inches wide and almost took his own head off with the upright. He was getting on a bit. But he manufactured these things in his mind. You know, it's worth 3 yards to you. A good footballing brain. Pelé, Pelé! He is never in the position he received the ball, but he arrives. And that means he's probably left his marker for dead. Oh, very canny stuff. Rivellino, and it's Pelé! He's got it! Pelé has scored! And that is Brazil's 100th goal in the World Cup. E também o 12º de Pelé em mundiais. Mas o mais importante, ele estava a caminho de ser o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo. It's Jason. And there's Pelé to Dalvinho. He scored! Pelé would score marvellous, audacious goals of great individual skill, but some of his best moments were the goals he laid on for others. Então, quando o Pelé dominou a bola, ele apenas esperou a minha chegada, tocou a bola, um passe com açúcar, né? Conforme nós falamos aqui no Brasil. E eu cheguei na passada certa e o chute saiu, inclusive, bastante forte, né? Pelé. Up comes Carlos Alberto on the right. And it's 4! Oh, that was sheer delightful football. E aquilo coroou com êxito a nossa campanha e para mim, particularmente, foi uma emoção assim incrível. Eu quase não podia respirar comemorando o gol, porque juntou a alegria do gol com a emoção, né, que eu senti por ter feito o último gol, o gol que naquele momento sacramentava a nossa vitória. Os brasileiros venceram a Itália por 4-1. Eram campeões do mundo pela 3ª vez. Foi uma festa extraordinária, porque ganhar uma Copa do Mundo realmente é uma coisa que não tem adjetivos assim para a gente expressar, né? O que é ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que ninguém vai conseguir explicar o que significa ganhar a Copa do Mundo. É tudo. Toda a alegria junto, toda a emoção, enfim. É uma coisa realmente extraordinária. A alegria das pessoas se abraçando, se beijando, chorando de emoção, enfim. Ele aguentou que fizeram com ele antes de uma Copa do Mundo, um monte de coisa, de que estava cego, que ele não jogava nada, que ele já estava acabado para o futebol. Ele engoliu aquilo, se preparou da melhor maneira possível, foi a campo e mostrou quem era o Pelé. E eu não me esqueço nunca mais, que é uma coisa que está gravada aqui, olha como eu fico, que terminou, eu entrei no vestiário já, aí ele deu 3 berros: eu não morri não, eu não morri não, eu não morri não. Brazil received the 1970 World Cup. E entendi que agora, depois do tricampeonato, chegou a hora de eu deixar, entende? Eu completei 30 anos agora, não alcançaria chegar a outra Copa do Mundo, que é em 74 na Alemanha. Pelé told me he was facing something that would be very difficult for a Brazilian superstar to face, and that's what he was. The people running his country were despicable, that the quality of life for many of the people in his country, particularly of his colour, was why he said enough's enough.
Nem o presidente Médici pôde evitar que Pelé deixasse a seleção em julho de 1971. O governo chegou a ameaçá-lo de fazer uma devassa em suas declarações de renda caso ele não jogasse na Copa seguinte. Mas Pelé manteve-se inabalável e aposentou-se do Santos em outubro de 1974. Negócios e política seriam seu novo campo de trabalho. In booming cities like São Paulo, big business is aware of soccer potential in the image business, and the superstars can earn more from commercials than they'll ever earn in the field. Pelé's commercial interests include public relations for a bank, commercials for an oil company, and interest in a factory. E mais uma vez Pelé foi à falência. By 1974, he got into trouble with a rubber plantation interest that he'd invested very heavily in. Typically, Pelé had signed some pieces of paper which apparently made him personally liable for the debts of the company. The company had got into trouble, its creditors were after their money, and it seemed that Pelé had to cough up something like $2 million to sort the situation out. Apesar de ter declarado que tinha pendurado as chuteiras, Pelé precisava voltar para saldar as dívidas e assinou o contrato com o Cosmos por $6 milhões. Pelé jogou 2 anos e provocou uma explosão no futebol dos Estados Unidos. Em 1º de outubro de 1977, finalmente, ele se retirou do futebol. Mas se Rosemary e a família pensavam que ele ficaria mais tempo em casa, enganaram-se. He's always someone that was very patient, very lovable, but my main memory of my father was he was always at work. And my mother's like a heroine to me, you know. She is like a mother and a father to us always. She would always go to the father-son, you know, reunions and sporting events, and it was something that at first even embarrassed me a little bit. And then as I grew older, it just made me so much more proud of my mother and you know, proud of her being there with me and her being the only mother amongst all the fathers. Ele estava em Buenos Aires, aliás, ele estava em Mar del Plata, contratado pela TV da Venezuela para comentar os jogos da Copa do Mundo da Argentina. Eu estava à frente dele. E ele recebeu um telefonema que a mulher estava na maternidade. E ele brigou com a mulher, porque ele, quando foi sair dos Estados Unidos para ir à Argentina, a mulher disse: se eu não estiver aqui no nascimento da nossa filha, eu rompo o casamento com você. Estremeceu sua relação com a Rose e depois eles vieram a se separar. Nos anos que se seguiram, Pelé encarou o eterno problema do futebolista: que fazer na aposentadoria? What I did is my life, put my heart and my work, and you trust me, and I hope so you trust me in my new job. Any job what I can do. The big thing about Pelé is he sort of achieved ambassadorial status once he'd gone to America, once he'd played for the New York Cosmos, once he'd become a product as such. That was when the world football statesman began to emerge, for purely commercial reasons, of course. Cartão Pelé Unibanco Mastercard. Solicite o seu e ajude a fundação a abrir. You know, he's no fool. He still knew he was a viable commercial product. Pelé abriu uma empresa de representação comercial e passou a vender a própria imagem, associada a produtos como cartões de crédito, seguros de saúde, refrigerantes, bancos, aparelhos eletrônicos e, mais recentemente, Viagra. Pelé is a corporation, is a corporated name, is a brand. And I think we should allow him to be as arrogant as can be using Pelé. He realizes he's a star and he tries to behave like he's a star, you know, and I mean, I go to functions, in FIFA functions, World Cup functions, etc. And he'll come in when everyone else is sitting down. Magoado pelas críticas que o acusavam de silenciar no tempo da ditadura, Pelé decidiu entrar na política. Em 1995 surgiu a chance. O presidente o convidou para ser ministro dos esportes. Ora, isso é um encargo, não é um cargo, é alguma coisa que ocupa muito tempo, fica numa visibilidade de um terreno que não era o dele, que era na própria dos esportes, e foi bom ministro.
Nem todos gostaram. Seu trabalho para mudar as regras sobre a transferência de jogadores de futebol foi visto como interesse próprio e não como benefício ao esporte. Como ministro, ele fez uma lei que favorecia, que tinha pontos de avanço, né? Mas favorecia sobretudo as empresas de marketing esportivo, e ele é dono de uma delas. Em outras áreas também houve críticas. Uma menina cuja paternidade ele negava foi declarada sua filha depois dos testes de DNA. Recentemente, uma segunda criança ilegítima apareceu. Em junho de 1994, Pelé casou-se com Assíria, uma cantora evangélica. Mas as viagens pelo mundo continuavam. Pelé hoje cobra $50 mil por uma entrevista e fatura cerca de $20 milhões por ano. Mas política e futebol são campos de batalha e ele sabe que é impossível evitar críticas. A firma de comercialização foi fechada, enquanto ele e o sócio acusavam-se mutuamente de roubar $milhões. Teve, quando jovem, tudo bem, foi enganado por um empresário que tomava conta das coisas dele, é justificável, entendível. Mas com o passado, temos um homem de 60 anos, 61 anos, vividíssimo como ele, conhece o mundo inteiro. É um pouco difícil se aceitar que seja. Não vou dar conselho para ele, que eu não. Eu acho que ele podia escolher melhor as companhias, viu? O Pelé que eu conheci, ele continua sendo. O que mudou foi o Edson. O Edson realmente mudou. O Edson não tem mais aquela, no meu modo de ver, isso na minha visão, ele não tem mais aquela alegria de viver que ele tinha antes. E isso foi comprovado há pouco tempo atrás. Nós fizemos uma gravação aqui nesse mesmo local, como se fosse um hino nosso, que a gente cantava em todos os jogos, né, que a gente fazia. E ele vendo essa gravação, ele chorou muito. Ele deve sentir muita falta, a mesma falta que nós sentimos dele, ele deve sentir da gente. Esse ano não vai ter colher de chá, o campeonato nós vamos ter que ganhar. Esse ano não vai ter colher de chá, o campeonato nós vamos ter que ganhar. Mas os peixeiros estão de abafar, é crioulo de bando, é crioulo chutando, é crioulo comemorando. Esse ano não vai ter colher de chá. Eu não conheço muito o Edson, eu conheço do que se apresenta, o que apresentam do Edson para mim. Em jornais, noticiário, o que às vezes acontece até com Pelé, coisas desagradáveis, que eu não fico satisfeito. Eu acho que até o próprio Edson não fica satisfeito com o que acontece em volta dele, o que vem acontecendo. É umas coisas que é lamentável pelo atleta que foi. Então eu conheço mais o Pelé como jogador, e como jogador realmente, para mim foi o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Pelé, he's got it! Pelé has scored! Novo Fiesta Sedan, orgulhosamente seu, apresentou Biografia. A seguir,